Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nessa noite. São 22 horas e 1 minuto, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, PhD naquilo que se faz. E mais uma vez eu quero trazer mais uma palavra sobre o projeto ETBI, que é Escola de Treinamento Bíblico, voltada à questão da obra missionária Construindo Shalom. Uma obra que tem seus 12 anos de existência, 12 anos de trabalho árduo, onde não tive descanso algum. Uma obra que tem me dado muita vitória, mas também tem me dado muita luta dentro de um sentido bom da palavra. Sabemos que a nossa vida, ela já é uma batalha, a nossa vida, ela já é uma missão. E é nisso que eu quero trazer essa palavra nessa noite, voltar à questão de missão. Porque esse projeto é um projeto que Deus colocou no meu coração. Agora eu estou aperfeiçoando ele, aos poucos estou aperfeiçoando, trazendo algumas novidades nas plataformas que ainda não tinha. E essa plataforma nova, agora que eu estou trazendo, é uma plataforma que ela é exclusiva, aonde estou abrindo a oportunidade dentro do ministério para todos aqueles que querem exercer uma chamada missionária aqui no ministério. Aqui só serve para o ministério. Outros de fora pode, se quiser agregar para vir buscar conhecimento, não tem problema nenhum. Você vem agregar com a gente, você vem participar das atividades desse ministério sem um compromisso nenhum. Mas aqueles que vierem para obter resultado, obter um certificado interno da obra, esses que eu estou convidando justamente é para trabalhar na obra, para ficar aqui na obra missionária Construindo Shalom, dentro desse projeto do ETBI, que é a Escola de Treinamento Bíblico. Uma escola aonde você pode fazer um pequeno alistamento, assim como lá o exército, quando aquela pessoa tem aquela faixa etária de seus 17 anos, por aí a pessoa vai lá se alistar, 17, 18 anos, a mesma forma que aqui não tem idade. Aqui é dos seus 12 anos até 100. Porque a Bíblia fala que Jesus começou o seu ministério em alguns pontos, já com 12 anos ele já pregava para os mestres e os doutores. Então, de 12 a seus 100 anos, aqui tem vaga. Aqui não existe idade. Toda idade ela é bem-vinda aqui. Então, se você quiser fazer parte desta obra, é só me procurar aqui nos serviços gráficos ou pela rede social, lá no Facebook, onde você vai encontrar lá Edson Rodrigo Ferreira, ou no Instagram, onde você vai encontrar Obra Missionária Construindo Shalom, ou no YouTube, Obra Missionária Construindo Shalom, ou na Costa TV, também Obra Missionária Construindo Shalom. Então, existem várias maneiras de você entrar em contato comigo. E tem o Zap, que é o 92 981 46 35 54, e o outro é 982 77 5659. Então são dois números aí voltados a WhatsApp, que é o Zap. E aí você se engranjando nessa plataforma, com certeza não vai faltar serviço para você. É uma oportunidade que a obra missionária Construindo Shalom, dentro desse projeto da ETBI, que é a Escola de Treinamento Bíblico, está abrindo esse espaço, aonde
as pessoas que forem se alistando, se inscrevendo, a gente vai formar turma. Vamos formar umas turmas aí, mais ou menos aí, umas 40 pessoas. 40 pessoas que querem congregar no ministério, que queira trabalhar no ministério. Agora, as outras pessoas que não vai fazer parte do ministério, elas quiserem vir, não tem problema nenhum. Pode vir, buscar conhecimento, buscar uma visão que ainda você não viu. Então, é um ministério aonde, como eu tenho falado, que creio, a minha fé é a única regra de fé, é a palavra de Deus, voltada à questão do batismo com o Espírito Santo. Sou batizado com o Espírito Santo, sou pentecostal, trabalho também com os dons espirituais, profetiza, entrega mensagem, sapateia, entendeu? É um ministério pentecostal, não é pentecostal, e nem neopentecostal, é pentecostal, entendeu? É um ministério que se trata de uma obra missionária, mas aqui nós adoramos a Deus, aqui nós profetizamos, aqui nós utilizamos as ferramentas que são os dons espirituais. Não vai, a única coisa que eu mudei um pouco relacionado quando eu estava na Madureira é relacionada a esta plataforma nova de ensinamento, que muitos até ensinam, mas não da maneira que eu vou trabalhar. Todos os obreiros que vierem para esse ministério, fazer parte desse ministério, todos vão ser missionários. O diaconato, ele tem que ser um missionário. O presbítero, ele tem que ser um missionário. O evangelista, ele tem que ser um missionário. O pastor, ele tem que ser um missionário. O bispo, se tiver, ele tem que ser missionário. O ministério só não tem pastora. Não tem pastora. E nem consagro pastora, de maneira nenhuma. Mas se alguém quiser vir para o ministério, eu também não vou condenar e não vou deixar de receber. Só que o ministério em si, ele não consagra pastora. A obra missionária construída em Shalom não consagra pastora, de jeito nenhum. É uma coisa pessoal minha, porque ainda não encontrei uma base bíblica bem justa para poder a gente dar base à questão da pastora. Então, o diaconato, o presbitério, o evangelista, o pastor e o bispo, beleza. A missionária, aí beleza, a missionária, a diaconisa, beleza. Agora a pastora não. Então, toda essa plataforma que eu citei, o diaconato, o presbitério, o evangelista, o pastor, o bispo e a missionária, a diaconisa, todos precisam ter uma visão missionária. Por que isso? Porque se não tiver uma visão de missão, esses obreiros não crescem. O que a gente vê muito é dentro das igrejas, cheio de obreiros, mas nenhum quer ganhar alma, nenhum quer dar fruto. E obreiro sem fruto, uma árvore que não tenha fruto, é complicado, porque até o próprio Cristo compara que até a natureza, ela tem uma missão. Que é isso, pastor? Até a própria natureza existe uma missão que Deus deu sobre a natureza. Olha, essa área de missão é uma área muito vasta. Tem muita coisa boa para mim poder passar. E muitas vezes as pessoas pensam que missão é só ganhar alma. Não. Missão vai muito além do que ganhar alma. A Bíblia fala que quem ganha alma, sábio é. Toda a questão de missão já começa de Gênesis a Apocalipse, falando de missão de ponta a ponta. E nessa noite, nessa palavra que eu quero te dar, para poder te fortalecer e você se levantar. Muitas vezes você, que é um missionário, você é um pastor, um diácono, um presbítero, um evangelista, seja quem for, e de repente você está caído, ou caiu e não consegue se levantar, já se deu como perdido. Lembre-se que aqui o pastor Écio, na obra missionária Construindo Shalom, dentro desse projeto existe um propósito
para restaurar as pessoas que acham que não tem mais jeito. Aqui pode vir para cá, que eu vou trabalhar na sua vida dentro das plataformas bíblicas, pela orientação do Espírito Santo, para te restaurar, te colocar na linha de novo para poder você dar fruto. Porque se você não der fruto, o próprio Cristo fala que é cortado e lançado no fogo. Jesus deu um exemplo da questão da missão da natureza, e ele fez um paralelo da missão da natureza, que é as árvores que tem que dar fruto, e ele fez uma comparação com o homem. Então, se o homem não dá fruto, praticamente não é válido para o reino de Deus. Precisa dar fruto, precisa fazer alguma coisa para que Deus possa verdadeiramente aprovar, assim como a árvore também. Por isso que Cristo quis cortar, amaldiçoou aquela árvore, porque ele chegou diante daquela árvore e procurou um fruto para saciar sua fome juntamente com seus discípulos, e não encontrou de maneira nenhuma. Então ele amaldiçoou aquela árvore, porque não tinha fruto de maneira nenhuma. Então você vê que até a própria natureza, o próprio Deus deixou uma missão para a natureza, mas mesmo assim a natureza ainda traz ainda alguma surpresa para a gente. Então Deus estava falando para aquela árvore que ela não ia mais viver, porque há muito tempo estava ali e era frondosa, tudo bonito, tudo arrumadinha, mas não tinha fruto. É como hoje você vê pessoas todas arrumadas, você olha por fora e diz, eita, esse aí ganha alma, mas não dá fruto. Então Deus não quer pessoas infrutíferas, Deus quer pessoas que dê fruto de arrependimento. Então eu quero te falar nessa noite, já te falei da questão da natureza, que até a própria natureza Deus deu uma missão. E a primeira missão que aconteceu justamente foi lá no céu. A primeira missão que Deus determinou foi no céu. Qual a missão, pastor Edson? Qual é essa missão no céu? Eu só conheço a missão que é ganhar alma, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não, aqui é outro departamento. Mas as primeiras missões aconteceu lá no céu, lá no terceiro céu. As primeiras missões. Quais são elas, pastor Edson? A missão que Deus deu aos anjos a adorar Ele. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Então Deus, ele determinou uma missão para os anjos no céu. Ali você pode ver, se você estudar um pouco as escrituras e você for sobre a parte da angelologia, que é a doutrina dos anjos, você vai ver justamente que as primeiras missões que aconteceu foi no céu, aonde Deus deu a oportunidade para os santos, ou seja, para os anjos, adorarem a Deus. Antes de não existir nenhum ser humano, os anjos já existiam e já adoravam a Deus no céu, entendeu? E aí nós conhecemos a história que dentro dessa plataforma de anjo, um anjo, ele se rebeliou contra Deus, que a missão maior que Deus deu àquele anjo foi que ele liderasse todos os anjos do céu, fosse líder, fosse uma pessoa fosse um anjo de missão. Ele entregou a missão na mão daquele anjo, mas segundo as escrituras, aquele anjo, ele não deu conta do recado. Ele quis tomar o trono do próprio Criador, do próprio Deus que criou ele, o próprio Criador que criou ele. Olha a ousadia negativa daquele anjo, querendo tomar o trono de Deus. Mas a Bíblia fala que ele conseguiu ainda enganar a terça parte dos anjos. E aí Deus ele executou um juízo relacionado a essa questão dos anjos. Foi lançado do céu para a terra, e Deus determinou um juízo sem perdão relacionado àqueles anjos. Anjos esses que se tornaram anjos caídos
que se tornou demônios, Satanás. Tem até alguns anjos que eles não tiveram ainda a liberdade de exercer seu papel mal. Lá no livro de Judas 6, lá fala que existe uma categoria de anjo que Deus ainda não permitiu que eles atuassem dentro do reino da maldade. Mas eles têm uma missão também. Aqueles anjos caídos, aqueles 2 demônios, parece que é, ou até mais, estão lá em Judas 6, que estão nas profundezas da terra, estão nas profundezas do abismo. Eles também têm uma missão. Qual é a missão daqueles anjos? Eles vão ser soltos para matar o homem, para atribular o homem, para destruir o homem na face da terra. Mas nesse tempo, a igreja do Senhor Jesus não está mais aqui na terra, de maneira nenhuma. Por isso que aqui eu te estou te dando uma oportunidade para você exercer a sua missão. Quem é esse que não tem chamado? No próprio panfleto, onde eu estou distribuindo, você for aí na plataforma aí do Facebook, na rede social, você vai ver esse coisa aqui, esse panfleto. É aqui porque não está dando para ver, mas dá para você lembrar aí, ó. Entendeu? Então lá eu coloquei que todos nós temos algo de Deus que foi dado para usar no reino de Deus. Com certeza você também tem um chamado de Deus. Quem é que não tem um chamado de Deus? Deixa eu te falar, todo ser humano, independente se a pessoa é crente ou não, se crê ou não, Deus deu uma missão para cada um, que mais na frente eu vou falar sobre isso. Hoje eu estou falando sobre a primeira missão que Deus deu, foi para os anjos do céu, onde um era líder, recebeu uma missão maior e não deu conta de exercer essa missão maior, enganou a terça parte do céu, que foi dos anjos. Deus executou o juízo, foi lançado do céu para a terra. Então essa foi a primeira missão, a primeira missão que aconteceu. E aí nós vemos que todos os seres humanos receberam também a sua missão. A sua missão. Cada um recebeu a sua missão. Assim como aquele anjo que caiu, Satanás, recebeu a sua missão e não deu conta, também todos os seres humanos, independente de raça ou cor, dependente se serve a Deus ou não, Deus deu uma missão. Qual a missão, pastor essa? A missão de preservar a vida, de não perder a sua vida, de não perder a oportunidade da vida, que mais na frente eu vou falar. Aqui eu já estou falando de um pouco mais avante, antes de ir para o paraíso, antes de ir lá para o Jardim do Éden. Porque lá no Jardim do Éden, ali Deus ele deu uma missão. Que missão foi essa? Ele ali criou, nós vemos aí que foi 7 dias para Deus determinar a criação dos céus e da terra, que eu até poderia ter até começado por aqui, mas eu quis começar logo pelo céu. Porque antes de existir o planeta Terra, o céu já existia. Antes de existir o segundo céu, o primeiro céu, as estrelas, o sol, os planetas, o céu já existia. Antes de existir tudo isso, o céu já existia. Então, Deus deu uma missão aos primeiros seres humanos, que foi Adão e Eva. Deus ele derramou uma missão sobre a vida daquele casal. Mas a Bíblia fala que eles não deram conta. Por quê? Porque aquele anjo que caiu lá no céu, que Deus deu uma missão para ele, ele foi jogado por terra, e ali nós conhecemos a história que ele incorporou numa serpente para poder enganar Eva, para Eva ir lá e comer daquele fruto que Deus determinou para eles não comer. A missão que Deus deu a Adão e Eva para cuidar do jardim, zelar do jardim, dos animais, botar nome nos animais. E o teste era aquelas 2 árvores que estavam ali no meio do Jardim do Éden, uma que não poderia comer nem tocar, ou não poderia comer, não é nem questão de tocar, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas da árvore da vida, a Bíblia fala que não tinha problema nenhum. Mas a questão que o diabo sabia, que se ele comesse do fruto da árvore da vida, não ia ter problema nenhum.
mas se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seria uma desobediência a Deus, e o homem não cumpriria o seu propósito, não cumpriria aquilo que Deus colocou nas suas mãos. O diabo, Satanás, o inferno, trabalha até hoje para que o homem não consiga exercer o papel da sua missão, que é justamente pregar o evangelho a toda criatura, cuidar dessas coisas que Deus colocou nas mãos. Porque até o planeta Terra, o céu e a terra, é uma responsabilidade do homem cuidar. E a gente vê hoje que o homem destrói tudo que vem para frente. O homem manda bomba de tudo que vem para frente. Até a sua semelhança não respeita o homem. E aí é onde entra verdadeiramente a missão que Deus deu ao homem, que o homem não deveria destruir o seu próximo, não deveria destruir a sua imagem, o seu semelhante. Por quê? Porque está destruindo a imagem e a semelhança de Deus. Quando o homem mata outro homem, que executa outro homem, ele está indo contra o próprio Deus. É como esteja referindo a imagem e semelhança de Deus, porque Deus fez o homem a nossa imagem e semelhança. Está lá no livro de Gênesis. Aqui é só para você, é só entender que essa área de missão é uma área muito vasta, aonde você vai aprender bastante coisa aqui com a questão do pastor missionário, pastor Edson, PhD naquilo que se faz. Tem muita coisa boa. Pela misericórdia de Deus, Deus me deu graça para me entender um pouco das Escrituras e está exercendo esse chamado maravilhoso que Deus me deu. Mas, pastor Edson, o seu ministério ele é assim, tipo como seja militar, é o meu estilo, porque eu já nasci na guerra, eu já nasci batalhando, eu já nasci guerreando. Quando eu nasci, eu era gêmeo, o meu companheiro morreu, né? Eu, pela misericórdia de Deus, tinha um propósito maior comigo, eu estou vivo, mas eu nasci pelos pés, eu não nasci no nascimento normal, né? De maneira nenhuma. E o meu irmão gêmeo, ele nasceu normal, mas ele abriu os braços na hora que foi nascer, e aí naquele tempo era a parteira acho que forçou um pouco, ele nasceu com vida, mas depois faleceu, morreu. Então a minha vida sempre foi uma batalha, a minha vida sempre foi guerra. Então por isso que meu estilo é esse estilo militar, é esse estilo que já estou em prontidão de guerra, prontidão para briga, não a briga no sentido carnal, mas contra Satanás, contra os demônios, contra o mal que atua nesse planeta Terra. E aí, se você quiser fazer parte dessa equipe, quiser fazer parte desse ministério, a oportunidade está aberta. Aí é só você me procurar, você pega aqui a sua ficha de inscrição, preenche os seus dados e me deixa. Tem o meu telefone, tem tudo. Quando essa primeira turma for montada, aí nós vamos começar a trabalhar 2 dias por semana, nas quarta-feira e nas sexta, quarta e sexta, 2 dias por semana, só na plataforma sobre missões, para você estar apto dentro de 90 dias, você está apto para exercer qualquer função. Mas para isso, só para quem já é salvo em Cristo. Eu vou colocar aqui uma observação. É só para pessoas que já aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador, para poder ser preparado dentro de 90 dias para exercer a função, não lá no seu ministério, não, lá fora não, aqui na obra. Esse treinamento, essa reciclagem, esse preparo é justamente você engranjar nessa obra aqui, juntamente comigo, para você saber a visão que Deus me deu relacionada à obra missionária Construindo Shalom, voltada a esse projeto ETBI, que é a Escola de Treinamento Bíblico Ídolo, aonde você vai aprender bastante coisa. Eu sei que você está surpreso de eu falar sobre que as primeiras missões aconteceram lá no céu. Eu não sei nem se tu já ouviu alguém falar isso, né? Mas as primeiras missões que aconteceu justamente foi lá no céu. Foi a primeira missão que Deus distribuiu, foi para os anjos. E os anjos, alguma parte não cumpriu com esse propósito. E aí Deus deu para o primeiro Adão, que foi Adão e Eva, e eles não cumpriram o seu propósito. Aí Deus teve que mandar
Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para cumprir uma missão maior, aquilo que Adão e Eva não pôde fazer. O segundo Adão veio e cumpriu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, pagou um preço caro pela nossa alma. Então, como eu ia falando, voltando lá um pouquinho, a sua vida é a sua alma. Se você não trabalhar nessa oportunidade que Deus te deu, que é a sua alma que precisa ser salva, você vai ser cobrado. O homem pensa que pode fazer tudo que manda a teia, tudo que manda na mente, e não vai ser cobrado. Ei, preste atenção, todos vão ser cobrados. Nada Deus deu de graça, nem a própria salvação é de graça. Por quê? Porque Deus, ele pagou um preço por sua vida. O Senhor pagou um preço, e preço de sangue. Não foi barato, não. A sua alma foi muito caro, que nós não tínhamos condição de pagar. Então tem pessoas que são injustas, pessoas que são mal agradecidas. Que pessoas são essas? Por exemplo, você citar o que rouba, o que mata, o que assalta, o que estupra, né? O que mente. E aí entra um bocado de categoria de pessoas que são ingratos diante de Deus. Essa ingratidão justamente é não saber colocar sua alma em dias. Porque se a pessoa está trazendo essa podridão sobre a sua alma e morrer dentro dessa podridão, ele não é salvo, e aí vai ser cobrado diante do trono de Deus, que Deus deu uma oportunidade, pagou o preço por ele, e ele não deu valor ao sacrifício de Cristo que foi feito lá na cruz do Calvário. Então, meu filho, aqui para falar de missão tem muita coisa boa para falar. Aqui você já está surpreso, você já está aí, você que está ouvindo essa reflexão, você disse: rapaz, eu nem sabia disso. Isso é só uma palhinha, isso é só um pouquinho para você saber a profundidade daquilo que Deus tem passado na minha vida, né? Tem passado na minha vida durante esses 20, quase 25 anos de fé. 12 anos eu tenho nesse projeto, trabalhando de dia e de noite, estudando de dia e de noite, para quê? Para que eu possa ter um alimento sadio para passar para as pessoas que vai fazer parte desse ministério. Aqui você nunca vai comer comida fria ou comida requentada. Aqui não, aqui você vai alimentar no café da manhã quentinho. Isso eu estou falando no sentido espiritual. O almoço também é quentinho na hora, nada requentado. A janta, beleza, entendeu? Cada alimento que você receber aqui na obra missionária Construindo Shalom, dentro de uma plataforma espiritual, nada é requentado, nada é do outro dia, é coisa nova, vem quentinha do céu, para curar suas feridas, para curar as suas mazelas, para curar a sua alma, para te curar da depressão, para te curar do síndrome do pânico, para te curar dos seus pecados, da maldade, daquele que rouba, aquele que mata, aquele que assalta, aquele que estupra, aquele que é mentiroso, aquele que é corrupto. Lembre-se que Deus te deu uma missão, que é salvar a sua própria alma, e você não está dando valor. Essa grande missão que Deus te entregou na sua vida, e você vai prestar conta diante do trono de Deus. Deus vai chegar para você e dizer: e aí, a missão que eu te dei, cadê? Não cumpriu? Então, tudo começou no céu. Do céu, aí ele veio para o Jardim do Éden, e do Jardim do Éden, assim sucessivamente, Deus vem passando. Tem muita coisa boa para mim poder falar relacionada à questão de missão. Missão não é só esse aqui não. Você vai lá, faz aquele culto de missão. Tem que enviar um missionário. Tem que enviar isso aqui. Vamos. Não. Missão vai além do ide. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vai muito além. Então, missão, Deus nos ensina muita coisa. Por isso que a obra missionária Construindo Shalom tem esse projeto do ETBI, Escola de Treinamento Bíblico IDE, aonde você vai ser preparado, aonde você vai ser treinado, aonde você vai aprender a ser crente de verdade, aonde você vai ser batizado com o Espírito Santo se você não for, aonde você vai falar em mistério se você não fala, aonde você vai receber os dons espirituais na sua vida se você não tem, aonde você vai receber a autoridade do céu se você não tem, aonde você vai receber o fogo
do Espírito Santo na sua vida você não tem? Aonde você vai receber a autoridade de Deus aonde você não tem? Aonde você vai receber cura na sua alma se muitas vezes você não é curado? Aonde você vai receber a cura no seu espírito, no seu ser, e de repente você não é? Então aqui tem muita coisa boa para passar para todos aqueles que querem fazer parte desse ministério. Muitas vezes as pessoas olham para a gente e não dão muito valor, não dá valor para a gente, mas Deus nos dá valor. É por isso que eu estou abrindo essa oportunidade, porque eu sei que tem muita gente que estão magoada, muita gente afastada do Evangelho, aonde foi para o campo missionário, e nesse campo missionário foi abandonado pelo seu ministério, foi abandonado pelo seu líder, o líder deixou lá morrer, se acabar, está em casa frustrado. Ei, estou falando com você, você está lá na sua casa frustrado, pode ter até mais de 5 anos, 6 anos, 10 anos, onde está sentado numa cadeira depressiva, pensando na chamada, ou até pensando que Deus te abandonou. Ei, preste atenção, Jesus não te abandonou, Ele ainda continua de pé, relacionado à sua chamada. O que precisa é você se posicionar, tomar uma posição e voltar para os pés do Senhor. E aqui eu estou te dando uma oportunidade para você voltar à sua chamada, voltar ao seu primeiro amor, voltar aos seus primeiros passos. Aqui eu vou te ensinar a verdadeiramente a ser crente, porque muitas vezes você não está sabendo ser crente. Ser crente não é qualquer ventinho que vir, você ficar ressentido, ficar zangado, achar que o mundo já se acabou. Não, meu filho, ser crente vai além do que a própria missão que nós recebemos. O compromisso que nós temos com Jesus Cristo é muito maior do que a nossa própria chamada que Deus nos deu. Que é isso, pastor? É isso. Por quê? Porque quando a pessoa vai lá para o campo missionário e ele muitas vezes é decepcionado, é machucado, é humilhado, e lá ele desiste da sua chamada, desiste de Jesus, é porque verdadeiramente o seu compromisso com Cristo é menor do que a sua chamada. É menor. E aí tem que ser o inverso. A comunhão que nós temos com Deus tem que ser maior do que a chamada. Por quê? Porque quando você estiver lá no campo missionário, que as pessoas te humilharem, que as pessoas te abandonarem, que as pessoas do seu ministério te abandonou, que seu pastor te abandonou, que todo mundo te abandonou, a sua esposa te abandonou, os seus filhos te abandonou, mas Jesus não te abandonou, que Ele nunca te abandona. Lembre-se disso. E aí é onde você vai mostrar verdadeiramente o seu compromisso de missão, que a verdadeira missão é não abandonar o barco, é não abandonar a Cristo. Essa é a primeira missão. Então você está lá no campo missionário, a única pessoa que você não pode abandonar é Jesus. Se você não tiver coragem de permanecer na missão que Deus te deu, Allah, beleza, pode até você recuar um pouco, mas a missão maior, que é o seu compromisso com Cristo, não faça isso, de jeito nenhum, porque de repente você pode recuar um pouco para poder refazer as suas forças, para poder você voltar de novo ao batente missionário. Então, dentro dessa palavra que é o projeto ETBI, Escola de Treinamento Bíblico Hídrico, eu estou passando essa palavra para você, estou te dando essa oportunidade. Venha me procurar, se inscreva, se aliste aqui, preencha a sua ficha de inscrição, aonde você não vai pagar absolutamente nada, é gratuito, até o material de apoio que eu vou passar é gratuito. Então tudo é de graça, só para fazer você voltar a pregar o Evangelho, voltar a sentir aquele fogo poderoso em você, sentir a presença de Deus na sua vida. É isso. E servir ao Senhor de novo, voltar a louvar a Deus, voltar a glorificar a Deus, voltar a fazer aquilo que você já fazia antes. E de repente, lá onde você estava, eles nunca vão te dar essa oportunidade. Mas eu estou aqui, eu vim de Brasília, 25 anos morando em Brasília, num conforto maravilhoso lá em Brasília, para vir para aqui, para Manaus, nesse calor humano aqui, para estar trazendo uma palavra de exortação para você se levantar,
para você bater poeira dessa sua alma, se levantar, dar um salto em direção ao seu chamado. As portas estão abertas aqui. Venha que eu estou de braços abertos, porque o ministério aqui já tem 8 anos que eu estou orando para Deus levantar obreiro, para levantar pastores, levantar missionários, e ainda só tenho a minha família e 2 pessoas que estão vindo aí, que estão firmes. Vem mais ou menos quase 10 pessoas, mas essas 10 pessoas, 2 estão mantendo fiel ali. E eu venho falando, aqueles que permanecerem aqui no ministério, eles vão ter crescimento, porque muitas vezes a pessoa chega aqui, aí não vê ninguém, só vê eu e a minha esposa e meus filhos, e alguns ali, 2 ou 3 que vêm ali nos acompanhar aos domingos na escola de treinamento bíblico. Mas lembre-se, a obra é do Senhor, a obra não é minha. Diz a Bíblia que Deus é quem acrescenta as almas que vai ser salva naquele lugar. Então não se envergonhe quando você chegar aqui, que de repente você vê pouquinha gente. Ali é a oportunidade maior que tu está tendo de adorar a Deus, de buscar a Deus. Então aproveita a oportunidade essa, porque é uma missão que Deus está te dando. Você se manter de pé diante de qualquer coisa. Ou se tem 2 ou 3, a Bíblia fala que se tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está. Então tem mais de 3. O que importa é a presença magnífica de Deus nesse lugar, tá bom? Então você pegou aí, tomou posse da palavra. Então amanhã de novo vou estar trazendo mais uma palavra aqui voltada à questão da missão. Que Deus abençoe, até a próxima oportunidade.